Querido Santo Deus, humildemente nós estamos aqui perante Ti, no Seu santo templo. Queremos, de uma forma muito sincera, pedir que o Seu Santo Espírito possa estar conosco aqui. Gostaríamos de pedir que o Senhor possa derramar a chuva serôdia sobre nós. Nós recebemos a orientação que temos que pedir por ela e queremos pedi-la agora. Eu te peço que o Senhor possa usar o seu servo Daniel e a sua serva Tamina ao abrirem sua palavra hoje, que eles possam se esconder atrás da cruz e que eles sejam simplesmente um instrumento nas suas mãos. Eu te peço que os seus anjos possam agora encher essa sala. E se tiver qualquer pensamento que possa tirar a nossa atenção ou distrairmos a nossa mente, que o Senhor possa afastá-lo de nós. Esteja também com as pessoas que vão estar assistindo isso pela internet ou talvez ao vivo, que o Senhor também possa tocar o coração deles. Queremos entregar nossa vida nas suas mãos e pedimos que nessas próximas palestras que nós vamos ter, nós possamos ter o desejo, Pai, de estudar mais a sua palavra. Especialmente que seja algo para transformar o nosso caráter. Que nos dê força para prepararmos para os eventos que irão acontecer nessa terra. Isso que nós te pedimos por Jesus. Amém. Hoje a gente vai estudar um pouco mais a respeito do Evangelho Eterno. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem Isaías 46 comigo. Today we're going to start studying the everlasting gospel. And to start, I would like to invite you to open your Bibles, Isaiah 46. My Bible. Isaiah 46, verse 10. The way I'm going to do for those that are understanding English, I'm not going to read, he's going to read the verses in Portuguese. I'm just going to say verse 7, verse this, so you guys just follow that, okay? Isaiah 46, verse 10. Vamos começar no verso 9. Verse 9. Lembrai-vos das coisas... Obrigado. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Verse 10, he read. Aqui a gente tem um princípio onde a gente aprende que Deus ilustra o fim desde o princípio. In this verse that we read, there is a principle that God illustrates the end from the beginning. E esse princípio a gente vai ver ele ilustrado em toda a Bíblia. In this principle, we're going to see illustrated in the entire Bible. Mas a gente vai ver em algumas histórias, porque não tem como a gente contar todas as histórias da Bíblia hoje. Just tell a few stories in the Bible because there's no way for us to cover all of them. Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender o Evangelho In Eterno. order for us to understand that, we need to understand the everlasting E gospel. por isso eu peço para você que você abra comigo lá em Apocalipse 14, verso 6. So I want you to open your Bible in Revelation 14, verse 6. E lá diz o seguinte: Verse 6, he's going to read. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho Eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e a tribo, língua e povo. E em sequência, o que ele anuncia? We just read verse 6, and then verse 7, what he's going to say after that? As 3 mensagens angélicas. And he announces the 3 angels' messages. Você pode conferir no seu tempo. O verso 7 fala a primeira mensagem You can angélica. read this later on by your time. Verse 7 talks about the first angel's message. Verso 8 a segunda e a partir do verso 9 a terceira. Verse 8 the second, and after verse 9 you have the third angel's message. Ou seja, o que é o Evangelho Eterno? São as 3 mensagens angélicas. So what is the everlasting gospel are the 3 angels' messages. Vocês estão seguindo o raciocínio? Can you guys Tá claro? follow the understanding here? Ok, eu vou ler agora um texto que ele se encontra em Primeiros Escritos, página PE, página 258.3. I'm going to read a quotation that it's found in Early Writings, page 258.3. 258, paragraph 3. E ele diz o seguinte: vi um anjo que permanecia bem guardado e firme. I saw an angel that was mighty angel that was steady. E não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Which they're not giving attention for those that wanted to shake down the foundations of our faith. Deus olhava para eles com aprovação.
God looked at them with probation. Foram-se mostrados 3 passos, a primeira, a segunda e a terceira He mensagem was shown to angélica. them 3 steps: the first, the second, and the third angel's message. Ou seja, as 3 mensagens angélicas são 3 passos, Well, we can see from this quotation that 3 angels' message represents what? 3 que steps, são 3 testes which means 3 tests, que a gente vai ver nas histórias da Bíblia. which we're going to read on the stories of the Ok? Bible. Eu vou ler um texto agora onde a gente vai entender que esse evangelho eterno, ele não é só um evangelho. I'm going to read a quotation here that the everlasting gospel does not only mean the gospel. Mensagens Seletas, livro 2, página Selected 106. message in English would be Selected Message. selected message Book in on the page. 2, Book 2, 106. Book 2, 106 page. Exatamente. A mensagem foi proclamada pelo anjo voando pelo meio do céu, é o evangelho eterno. The message that was proclaimed by the angel flying in the midst of heaven was the everlasting gospel. O mesmo evangelho que foi anunciado no Éden, The same gospel that was announced in Eden quando Deus disse à serpente. when God told the serpent. Aí ele cita Gênesis 3,15. Abre lá comigo, And then Gênesis it quotes 3,15. Genesis 3 verse 15. E lá diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o seu calcanhar. I just read 3:15. É bom se você puder ler em inglês. Okay, I'll read in English as well. Genesis 3 verse 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy heel, and thou shalt bruise his heel. So, esse, então a irmã White, ela chama que esse verso foi a primeira vez que foi proclamado o quê? O evangelho This eterno. specific verse is the first time that Ellen White says that everlasting gospel was ever proclaimed. Então aqui a gente tem que ver que as 3 mensagens angélicas estão aqui também nesse verso. So we can also have to see that the 3 angels' message also should be inside of this verse, Que ela também é o evangelho eterno. which is also the everlasting gospel. Essa última parte fala que tu lhe ferirás o calcanhar. The last part that says, "Thou shalt bruise their heel." Está falando da morte da cruz, quando Jesus morreu da It's talking cruz. about the death at the cross when Christ died at the cross. E a parte que fala que ferirá a cabeça And the part that says it will bruise their head, é a morte final de Satanás. which is the final death of Satan, Isso é o evangelho eterno. this is the everlasting gospel. Olha o que a irmã White fala agora em Young Structure 22 of February 1900. Okay, Ellen White falou nessa citação, what Ellen White says in this quotation, Ela fala- structure. Isso. Ela fala bem assim: o primeiro sermão do evangelho foi pregado no Éden, quando disse a serpente. The first sermon that was preached in Eden was when the serpent said, E aí ela cita de novo Gênesis and 3,15. she quotes again Genesis 3:15. Outro texto no Grande Conflito, página 507. Another quotation, Great Controversy, page 407. O espírito que matou a Cristo The spirit that killed Christ impele os ímpios a destruir seus seguidores. impels the wicked to destroy their followers. Tudo isso está prefigurado naquela primeira profecia. All this has been prefigured in the first prophecy. E aí cita o mesmo And verso. then she quotes the same verse. Tem como você separar o evangelho da profecia? So my question for you, can you separate the everlasting gospel from prophecy? É a mesma It's coisa. the same thing. As 3 mensagens angélicas são profecias. The 3 angels' message are prophecy. Ok? Então a gente vai ver agora o primeiro ponto que a gente vai ver é então que esse evangelho eterno é uma profecia. The first thing we're going to see that the everlasting gospel is a E prophecy, vai testar o povo de Deus em 3 which will etapas, test the people of God in 3 que steps, são as 3 mensagens angélicas. which are the 3 angels' messages. Agora a gente vai ver que essas 3 mensagens angélicas produzem 2 classes de We're adoradores: going to see that these 3 steps produce 2 classes of o worshipers: trigo e o joio, the wheat and the tares, as virgens tolas e as prudentes. the wise and the foolish. É isso representado na Bíblia inteira. This we can see in the entire Bible. Olha o que a irmã White fala a respeito de Caim e Abel. Look at what Ellen White says between Cain and Abel. Caim e Abel representam 2 classes que existirão no mundo até o final do tempo. Cain and Abel will represent 2 classes of people that will exist at the end of the world. Patriarcas e Profetas, página Patriarchs 72. and Prophet, page 72. Mas a gente vai ver agora isso em outras histórias da But Bíblia. we're going to look at this in other stories in the Bible. Ok? A gente também tem outras 2 classes que são demonstradas por Jesus, por exemplo. We also have 2 classes demonstrated by Christ. For example, Como, por exemplo, o fariseu e o publicano. as you can see, the publican and the Pharisee. Ok?
Eu vou botar aqui num quadro um princípio muito importante I want to put on the board a principle, very important, que vai ajudar bastante a gente entender como que a gente vai interpretar as simbologias bíblicas. which will help us how to interpret the Bible, the prophecy. Assim como Jesus fala que tem o fariseu e o publicano, As soon as Christ says the Pharisee and the publican, Jesus também fala que tem o quê? As tolas e as prudentes. Jesus also says there's the foolish and the wise. Tem alguma diferença entre os dois? Is there a difference in between both of them? Fisicamente, certo? Mas Yeah, eles simbolizam physically. quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. But we'll see there's a class that will be saved, another class who won't be saved. Então aqui Jesus ele usa, por exemplo, eu He ou uses você, a person, me, or e ele, you, e ele usa Cristo, ok? and he uses Christ, E aí ele vai contar outra parábola, and then he's going to tell us another parable, totalmente diferente, completely different, com outros símbolos. with another symbol. E aqui ele vai usar uma ovelha, And here he's going to use a lamb uma ovelha, e o pastor. and the shepherd. O que a gente vai identificar? Que quem é que faz essa conexão? What are we going to try to identify this? Who makes this connection? É a própria Bíblia. It's the Bible does itself. É o Espírito Santo. It's the Holy Spirit. Jesus ele chama agentes do Cordeiro Jesus calls us as the lamb, e ele como pastor. and he is the shepherd. É o mesmo símbolo, é um símbolo, It's a symbol, mas eu pareço uma ovelha but do I fisicamente? look like a lamb É, physically? não. I don't. Mas espiritualmente a Bíblia vai fazer a conexão desses But símbolos. spiritually, the Bible makes this connection. Ok? Então isso é importante para a gente entender como que a gente vai ver as simbologias na Bíblia. This is important. How are we going to understand the symbols in the Ok? Bible? Eu vou apagar aqui. I'm going to erase the board. Vou fazer uma linha que a gente vai ver um pouco da história de Judas. I want to share with you guys the story of Judas, which is going to be the line of Judas. Ok? Eu vou ler um texto com vocês da irmã I'm White. going to read a quote from Ellen White. Diz o seguinte: existem períodos que são pontos de viradas na história das nações e na There igreja. are turning points in the history of the church and the nations. Na, There are turning points na providência de Deus, quando essas diferentes crises chegam, by God's providence when these different crises arrive. a luz para esse tempo é dada, Light is given to this time, e se for recebida, and if it's received, há progresso espiritual. spiritual progress occurs. E se for If rejeitada, it's rejected, há declínio espiritual e naufrágio se segue. what is in English? Spiritual declension and shipwreck. Isso está em Bible Echo, 26 de agosto de 1895. Bible Echo, August 26. 1865. Não, 1895. 1895. Então aqui a gente já vê nesse verso duas classes de adoradores. Um que vai ter progresso espiritual e outro que vai ter In this naufrágio. quotation, she said there's two classes of worship. Someone that will receive spiritual progression, another one will have spiritual declension. E a gente vai ver que Judas, ele teve um ponto de virada na história dele. We're going to see that Judas also had a turning point on his history. E eu vou marcar com vocês que a gente vai ler esse texto e a gente vai ver que Judas, ele foi entregar a Jesus, ele foi negociar com o Sinédrio 3 vezes. What I'm going to try to show you guys that Judah tried to negotiate with Sanhedrin to give Christ. He went there 3 times. E o que essas 3 vezes And representam? what do you think these 3 times that he went there will represent? O Evangelho The Eterno. everlasting gospel. Por quê? Vamos ler o texto. Let's read the quote. Depois de ele haver por 2 vezes tratado em entregar seu Senhor, After he attempted 2 times to give it away Christ, his Lord, deu-lhe ainda Jesus oportunidade de arrependimento. Christ still gave him opportunity for repentance. Lendo o secreto intento do coração traidor, Reading his secret traitor heart wishes or desire or feelings, Cristo lhe deu a última final prova de sua divindade. Christ gave him the last proof of his divinity. Isso foi para o falso discípulo a última chamada ao arrependimento. This was for the false disciple, the last call for repentance. Da ceia sacramental saiu para completar a sua obra de traição. From the, como é que fala? Say,
the Last Supper, he left to give it away Christ. Então a gente vê que ele teve, aqui ele ainda tinha tempo de graça até esse período final. You see that he still had probationary time up to close to the third step. Mas depois que ele se levanta na mesa, um demônio toma posse dele. After he stands up from that Last Supper, stand up from the table, a demon possesses him. E aí ele vai lá e entrega And Jesus. he gives up. O Evangelho Eterno é da mesma maneira. A terceira etapa é quando você demonstra o seu The caráter. everlasting gospel is the same way. The third step is when you demonstrate your character. Temei a Deus, Fear God, dá-lhe glória, glory, porque é vindo a hora do seu juízo. because the time of the judgment has arrived. O Espírito Santo vem para convencer a gente do pecado, The Holy Spirit has come to convince us from sin, da justiça righteousness, e do juízo. and from judgment. Mesma coisa. The same De thing. novo e de novo representado na história. And they're represented again in the story. Jesus, depois que Judas ele levanta e vai entregar Jesus para o Sinédrio, After Judas stands up and he goes in to give it away Christ to the Sanhedrin, Jesus é aprisionado Christ is bound, he's arrested. e Judas está pensando que Jesus vai se libertar porque ele tem poderes. Judas thinking that Christ would have the power to libertate himself. E quando ele percebe que Jesus ele não está se reagindo em relação ao que está When he acontecendo, realizes Christ is not doing anything of the fact that he was arrested, ele vai perceber que ele está perdido. he's going to realize that he's lost. Ele joga as moedas que ele vendeu Jesus fora He throws the coins away e depois ele vai se enforcar. and then he's going to go and hang himself. Mas quando ele vai se enforcar, And when he hangs himself, a árvore não aguenta o peso dele the tree could not bear his weight e ele cai. and he falls. E por que isso é importante? Why this is important? Porque tem um princípio na Bíblia que a gente vai aprender em 2 Tessalonicenses, verso 2, There's capítulo a principle in 2. the Bible that I want to share with you guys that we need to learn. It's found in 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. No original do inglês, na King James, So diz... he just read verse 2, okay? verse 3. Verse 3, yeah. No original, no inglês da King James, em vez de apostasia, a palavra que é usada é falling away, ou seja, uma queda. And then when you translate it to English, the verse 3, instead of saying, in Portuguese it say apostasy, in English it says the falling away prior to the man of sin being revealed. Ou seja, tem que ter uma queda primeiro, So it says, first of all, you have to have a fall first para que o homem do pecado seja in revelado. order for the man of sin to be revealed. Judas aqui, ele cai quando ele se enforca. Judas, he falls when he hangs himself. E depois o Jesus saindo para o caminho da crucifixão, And Christ, when he goes to the way to the crucifixion, eles têm que escolher entre Jesus e Barrabás. they have to choose between two people, which is between Christ and Barabbas. E Barrabás significa filho do pai. Barabbas, it means bar, means son, bas of the father, the son of the father. Ou seja, uma contrafação de Cristo. So this is a counterfeit of Christ. E quem que eles escolhem? And whom do they choose? Barrabás. They choose Barabbas. Tem que ter uma queda primeiro, So there's to have a fall first. Judas cai primeiro, Judas falls para que first. depois eles escolhem o homem do pecado. And then they can present the man of sin can be chosen. É o mesmo símbolo representado pela igreja de Pérgamos. It's the same symbol represented by the church of Pergamos. Pérgamos é a terceira igreja. Pergamos is the third church. Pérgamos é a igreja da transigência. Pergamos is the church of the compromise. E nela é onde Constantino ele começa a passar leis dominicais. That is when Constantine start passing the first Sunday laws. Ou seja, a igreja que cai primeiro. So it's the church that fell first, Mas a igreja que vem depois é Tiatira. and the church that follow is Thyatira. E a igreja de Tiatira é de 538 And the church of Thyatira started in 538 até 1798, till 1798, que é o período de perseguição papal. which is the period of papal persecution. É o mesmo princípio na Bíblia, de novo. It's the same principle in the Bible once again. Temos a igreja que cai We primeiro, have a church that falls first, para que depois o homem do pecado seja revelado. then the man of sin can be revealed. O papado é uma contrafação de Cristo. The papacy is a counterfeit of Christ. Ele é o homem do He pecado. is the man of sin. Barrabás é uma contrafação de Cristo. Barabbas is a counterfeit of Christ. Ele é o homem do He is pecado. the man of sin.
Vocês conhecem o chifre pequeno que sobe? Lembra que tem bocas e fala palavras contra o Do you Altíssimo? guys remember that the little horn from Daniel, they grow, they ascend, and it has, eyes and speak blasphemies? Quem que ele representa? Who is that little horn is representing? O homem do pecado. The man of sin. Mas que para ele subir, o que tem que acontecer? In order for this little horn to ascend, what needs to happen? Tem que cair 3 chifres. 3 horns had to fall down first. É o mesmo princípio. Tem que ter uma queda primeiro para que o homem do pecado seja revelado. Fallen away first, then for the man of sin to be revealed. Mas eu não vou falar a respeito disso daqui para vocês. But I don't want to be getting too detailed on this for you. Eu só quero mostrar para vocês que aqui nós temos um princípio que Deus estabelece, que a gente consegue ver pelas figuras We bíblicas. just want to show the principle that God established that we can see by the prophetic figures. Abre comigo lá em 1 Coríntios 10, 11. Let's go 1 Corinthians 10:11. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já estão chegados os fins dos séculos. É bom você... Okay, in English it says, "Now all these things happening unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come." Esses símbolos dessas histórias, elas servem para ilustrar o que vai acontecer no final The dos tempos. symbols of the story, it helps us to understand what's going to happen at the end of the world. O que eu estou propondo aqui para vocês What I'm proposing for you here tonight, é que nessas histórias that bíblicas in those these biblical stories, que a gente leu desde quando a gente era criança, se você é um adventista desde quando cresceu, in case you've been a Seventh-day Adventist since you're a little kid, não são apenas histórias. they're just not just plain stories. Elas são What that? figuras que ilustram o que vai acontecer no final dos They're tempos. figures, examples that will demonstrate what's going to happen. Porque at the end irmão of the White world. claramente diz que todos os profetas escreveram mais para nós do que para eles. Because Ellen White clearly says the prophets written more to our time than for their time. Tem um texto da irmã White que diz o seguinte: There is a text that she mentions. está em manuscrito ME, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 339. So, a selected message, page 339. 339. A Bíblia acumulou e juntou os tesouros para essa última The geração. Bible has accumulated all the treasures and precious for this Last generation, to this last generation. Todos, não alguns. All Os grandes acontecimentos e solenes realizações the events and solemn realizations da história do Antigo Testamento the Old Testament histories, estão se repetindo na igreja nesses últimos they dias. are repeating at the church at these last days. E eu vou contar agora da história de José para And vocês. I want to tell you stories about Joseph to you Vocês today. acham que vai nascer um José literal hoje? Do you think a literal Joseph will be born today? Que vai nascer e vai cumprir exatamente o que aconteceu no passado? That's going to be born and fulfill everything that happened in the past? Não vai. It's not going to happen. Porque isso são figuras Because those are figures para nós que estamos nos fins dos for séculos. us that are at the end of the world. Dessa forma, nós temos que pegar as duas parábolas que estão ilustradas de forma diferente So we have to get the two parables that are illustrated in different forms e pegar a própria Bíblia para fazer as and conexões. get the Bible so we can make the connection. Continuando esse texto que eu estava lendo, olha o que I want diz. to continue reading this text. Concentrando toda a influência do passado com a nova e crescente luz do presente, Focus, I will concentrate all the knowledge from the past with the present, com a nova e crescente luz do with the presente. new and ascending or growing present light or present truth. Maior poder é dado a todos os que seguirem a luz. Greater power given for those that follow the light. Sua fé aumentará e será posta em ação no tempo Your presente, faith will grow and it will put into action at the present time, suscitando uma energia e um fervor intensamente ampliados. rising an energy, a desire that will be much more magnified, E pela confiança em Deus e seu poder de reabastecer o mundo e enviar a luz do sol da justiça até o confins da and by terra. trusting in the Lord by trusting in the Lord that His power will reestablish the world to send the Son of Light of the justice, the Son of Light of justice until the end of the world. E quando você começa a estudar a Bíblia, é essa experiência que você tem. So when you start studying the Bible, that's the experience that you have. Quando você estuda essa metodologia, When you study the Bible using this methodology, vendo que essas milhares de histórias que estão na Bíblia, then you can see all this hundreds of stories in the Bible, elas podem se aplicar no nosso they tempo. can be applied to our time. Irmãos, às vezes eu vejo umas histórias na Bíblia
Sometimes, brothers and sisters, I see some stories in the Bible, que eu fico pensando, para que essas histórias estão and I aqui? ask myself, why are these stories being, put on the Bible? Sendo que, irmão, a gente fala que cada página tem sua especial importância. And Sister White says each page in the Bible has their special importance. Tem uma história que Elias, o Eliseu, ele se deita em cima de um menino. There's a story that Elijah and Elijah, they lay upon a child. Depois ele desce na casa, dá umas voltas. Elisha. And then he comes back. E depois ele desce, dá umas voltas ao redor da And he goes casa. around the house and he goes walking around the house. Aí ele volta no quarto, o menino dá 7 espirros e acorda. And the kid comes back and he has 7 expiration. He wakes up. Para que isso é importante? Sneezes. Thank you. 7 times sneezing and then he wakes up. Para Why que is this important? isso é importante para mim Why e do para we need você? to know that? Why is this important for me and Se a you? gente estuda isso com símbolos If you proféticos don't study this as a prophetic symbology e aplica nos sinais dos and tempos, you put on to the end of the world, você vai entender por que isso é importante para mim e para then você. you can understand why this is important for you and me. Mas vamos lá para a história de José. Let's go to the stories of Joseph. Eu vou dizer que José, ele é o mensageiro da aliança. I'm going to tell you that Joseph is the messenger of the covenant. Qual é o sonho que ele tem? Ele tem o sonho que estrelas se curvam para ele, certo? Which dream he had? He had a dream that the stars bow down to him. Mas o sonho está falando o quê? Que a geração de Jesus praticamente vai vir sobre ele. And the dream is saying the Christ will come from the generation from him, from his descendants all the way to Christ. Mas quem é Jesus? É o mensageiro da aliança? Who's Christ? He's the messenger of the covenant. Malaquias 3:1. Vamos lá. Malachi 3:1. Let's open Malachi 3:1. I'll read in English. Behold, why you get it? Você quer ler em português? Ler em português ou ler em inglês? Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Aqui está falando de João Batista. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. Here he's talking about John the Baptist. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está falando de Jesus. And the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, he shall come, said the Lord of hosts. Here he's talking about Jesus. Jesus é o mensageiro da aliança. Jesus is the messenger of the covenant. E José é um tipo de Cristo. And Joseph is a type of Christ. O que acontece com José? What happens to Joseph? Os 10 irmãos botam ele para vender, certo? Porque eles tinham, 10 brothers take him to sell him porque eles não gostaram do sonho que José teve. because they didn't like the dream that he had. Porque o sonho estava dizendo que os irmãos iriam se prostrar diante Because de the dream José. was saying what? That his brothers will bow down to him. José é o mensageiro da aliança, que é um tipo de Cristo. And Joseph is the messenger of the covenant, which is a type of Christ. Cristo, quando nasce, ele é perseguido por quem? Christ, when he's born, he is persecuted by whom? Por Roma. By Rome. E Roma é representado pelo número 10. And Rome is represented by the number 10. Vocês sabem, nos diagramas temos lá o dragão, que tem... A besta, que tem 10 chifres. And in 1843 charts, you see the dragon that has 10 horns. A estátua de Daniel, os pés têm 10 dedos. The statue of Daniel, the foot has 10 toes. Isso são as 10 divisões do Império Romano. Which are the 10 divisions of the Roman Então Empire. Roma é representado pelo número 10, So Rome is represented by the number 10, que persegue Jesus. which persecutes Christ. Então esse 10, So it's that number 10 for Christ. que são os 10 irmãos de José, Also you can see the 10 brothers of que Joseph, jogam José no poço which throw him in the pit para vender eles para os to ismaelitas. sell him to the Ishmaelites. Vamos para Gênesis 16. Let's open Genesis chapter 16. Vou citar e depois eu passo para vocês o verso. Well, we're going to continue on, and I'll give you guys the verse later on, Onde fala que os descendentes de Ismael, which says about the descendants of Israel. eles são mandados para o Oriente. They're sent to the east, E o islamismo vem de Ismael. and the Islam comes from Ismael, from the east. Não, a descendência, o islamismo, ele vem da geração de Ismael.
Yeah, Islam, its descendants, they're originally from Ishmael. Ismael é um símbolo do islamismo. And Ishmael is a symbol of Islam. Então vou voltar aqui na história de Roma. So let's go back to the stories of Rome. Quando Jesus nasce, Roma persegue Jesus. When Christ is born, Rome persecutes Christ. Roma representa pelo número 10, que são os 10 irmãos de José que jogam José no And poço. Rome represents number 10 and also represents the 10 brothers of Joseph that throw him in the pit. E quem aparece na história são os ismaelitas que vão comprar José. And who appears in the stories are the Ishmaelites, which will purchase and will buy Joseph. E vão levar ele para o Egito. And they will take him to the Egypt. O que acontece na história de Jesus? And what happens to in Christ's story? Quando ele nasce, os magos do Oriente vêm visitar The Jesus, children of the East come to visit him, que representam o Islã. which are represented by Islam. E eles dão o quê? Presentes para Jesus. What do they give it to Christ? They give him gifts. Isso são como fundos para que eles possam fugir para o Egito. This gives him a monetary fund, the way for them to flee to Egypt. Vocês estão seguindo a história? Can you guys follow what I'm saying? Vocês conseguiram ver a conexão de Jesus e José? Como Can que you as guys duas see histórias... the connection between Christ and Joseph, the two stories? Exatamente. Quando eles vendem José do poço, So when they sell him from the pit, eles pegam a capa de José. they grab his coat A capa de José e eles colocam sangue na capa and they put blood on his coat. e eles levam para Jacó And they take it to Jacob e eles enganam Jacó falando que o animal matou. and they deceive. They deceive Jacob, saying the animal killed Joseph. Então nós temos uma capa e um engano. So we have a deceivement and a colt. E José é levado para a casa de Potifar. And Joseph is taken to Potiphar's house. Vocês conhecem essa história? All of you guys know the stories of Potiphar? Vocês conhecem a história? Do you guys know the story of Potiphar? Então ele vai para a história de Potifar e a mulher de Potifar quer fazer o que com ele? When he gets into Potiphar, his wife wants to do what with him? Cometer fornicação. She wants to have fornication with E a him. fornicação é um símbolo da imagem da besta. And fornication is also a symbol of the image of the beast. Porque quando a igreja está querendo propor leis sobre o Estado, ela está sob o controle do Estado. It's when the church wants to give laws to the state Ela está sob o controle do Estado. and start controlling the state. E isso é um relacionamento ilícito. And this is a unlawful relationship. Então José não quer cometer esse relacionamento So ilícito. Joseph doesn't want to have this unlawful relationship. E aí a mulher de Potifar, And Potiphar's wife, ela pega a capa dele she grabs his coat e vai para Potifar and she goes to Potiphar e comete um engano. and she deceives his husband. Ela engana Potifar dizendo que José queria cometer fornicação com She ele. deceives Potiphar, saying that Joseph was the one that wanted to make fornication with him. Então aqui nós temos uma capa So at the end we have a coat e um engano. and also a deceive, Porque Deus ilustra o fim desde o princípio. because God illustrates the end from the beginning. A mulher de Potifar podia ter pegado a toalha So dele, Potiphar's wife could have just got his towel podia ter pegado o chinelo, podia ter pegado qualquer or coisa. anything, Mas ela pegou a capa. but she chose the coat Porque existe um princípio. because there's a principle in the Bible. E o que acontece quando ela apresenta para Potifar o que aconteceu? What happens when she gives this coat to him? What happens to him? José é jogado na cadeia. Potiphar is thrown into the jail. E onde a gente é jogado na cadeia? Joseph is thrown into jail, and when we will be thrown into jail? Um decreto dominical. At the Sunday law, just put SL. Ah, I thought SL, Sunday law. I thought, no, that DD and SL. essa é ela. Sunday law. Sunday Law. Mas essa história você já ouviu em outro lugar da Bíblia, irmãos. But you guys also have heard this story before in the O Bible. que conta em Daniel 3? So what do we found in Daniel chapter 3? Os 3 amigos de Daniel, We have Daniel and his two eles friends. não querem adorar a They imagem do not want to adore, worship a image que representa a imagem da besta, which represents the image e eles of são the jogados beast, na fornalha. and they are thrown into the fire É a pit. mesma história. It's the same story. Eu vou ler um texto para vocês, Read one quote. onde fala que existe outro ponto de virada na história de José. There is another quotation that says there's another turning point in the history of Joseph. Enquanto José ainda estava confinado na prisão, While Joseph was still confined to prison, um evento ocorreu que formou um ponto de virada na sua vida. an event occurred that was a turning point in his life. Signs of the Time, 15 de janeiro January 15th, de 1880. 1880.
Então, eu vou colocar isso daqui para vocês aqui, So I'm going to put this on over there as well. porque aqui é o ponto de virada. Because it's called the turning point. E eu não vou provar para vocês agora, I'm not going to prove to you now. mas eu vou dizer que o ponto de virada na nossa história está marcando em 11 de setembro. I'm going to tell in our history what marks our turning point happened in 9/11/2001. Mas se você ainda não conhece essa história, eu peço que você siga o raciocínio. If you don't know the story, please just follow the logic. Mas se o raciocínio não pare aqui, vamos seguir continuando. So don't stop, just keep going. We're going to continue. A gente vai ver, abre lá comigo em Gênesis 40. Let's open Genesis chapter 40. O que acontece quando José está na prisão? So what happens when Joseph is in the prison? Existem duas pessoas There are two people there que vão representar that will duas represent classes de adoradores no final dos tempos. two classes of worshipers at the end of the world. Um é o tolo, um é o prudente. One is the wise, the other one is the foolish. Um é o trigo, o outro é o joio. One is the wheat, the other is the É o tare. evangelho eterno, It's the everlasting gospel. que é a partir de um processo de 3 etapas, That after a three-step process, que são as 3 mensagens angélicas, which are the three angels' messages desenvolvem that will develop e depois demonstrar, and demonstrate no terceiro passo, at the third step duas classes de two adoradores, classes of o worshipers, padeiro e o copeiro, the butler and the baker nessa história, in the story, que são as virgens tolas e as which prudentes. represents the wise and the foolish. Vão lá comigo no Gênesis 40, verso 9. Let's open Genesis 40 verse 9, E a gente vai ver o sonho do copeiro. and we're going to see the dream of the butler. E diz: Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, e brotando nela, a sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. You can read. No, that's fine. Continue on. So you just read verse 10. Ok. Então a gente vai ver que no sonho de José ele tem o quê? 3 ramos, In certo? this dream, the butler had 3 branches, E no sonho de José ele vai interpretar 3 ramos como 3 dias. and he's gonna interpret the 3 branches as 3 days. Isso representa aqui na nossa história como o quê? In our story here, what will represent these 3 days? Os 3 passos do Evangelho Eterno. The 3 steps of the everlasting gospel. Aqui nós temos o copeiro, We have the butler over there, and we have the baker. Baker. B-U-T-L-E-R. Baker. Nós temos o copeiro e o padeiro. We have the butler and the baker. E esses 3 ramos são os 3 passos que ele vai passar. And these 3 branches represent the 3 steps that he will go through. E o que vai acontecer no final dos 3 dias? And what's going to happen at the end of the 3 days? Ele vai entregar o copo He's na gonna mão de give Faraó, the cup to the hand of the Pharaoh. o copo de vinho. And the cup is made of wine. E o que representa você entregar um copo na mão de um rei? What does represent for you to give a cup of wine to a king? Jeremias 25. Let's open Jeremiah chapter 25. Um copo de vinho representa a ira de Deus, A cup of wine represents the wrath of God, que é a terceira mensagem angélica, which is the third angel's message, que ele vai entregar para Faraó. which he's going to give it to Pharaoh. No verso 17 diz o seguinte, de Jeremias Verse 25. 17 of Jeremiah 25. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me enviou, a Jerusalém e a cidade de Judá. Primeiro ele dá o copo para quem? Para So Jerusalém. first of all, in verse 18, who does he give to the cup to? Para Jerusalém. To Jerusalem. Por quê? Why does he give it to Porque a porta da Jerusalem? graça fecha primeiro para os adventistas do 7º dia. Because the probation, the close of probation happens first to the 70th E Adventist. você vai ver no verso 17, And you're going to see in verse 17, no verso 19, perdão, verse 19, sorry. que a próxima nação que ele vai dar o copo é ao Egito. The next nation that he gives is to Pharaoh, to Que é por- Egypt, Que é o mesmo princípio na Bíblia toda. which is the same principle in the A Bible. purificação de Deus começa no santuário. Christ started first on the Deus sanctuary, primeiro julga o povo de Deus then he judged his own people e first, depois o resto do mundo. and then the rest of the world. Mas ele está entregando aqui o copo para Faraó, But he's giving the cup here to Pharaoh, que está representando ele entregar a terceira mensagem angélica para o rei, which represents him giving the third angel's messages to the king aqui no decreto dominical, at the Sunday law, que é a minha e a sua missão, apresentar a terceira mensagem angélica. which is my and your job to present the third angel's message.
para a igreja adventista do sétimo dia for the Seventh-day Adventist Church, e para o resto do mundo. and to the world. Porque eu e você vamos passar pelo processo de 3 etapas, Because you and me will go through the three-step process, assim como o resto do mundo também. as well like the rest of the world. Mas aí a gente tem um sonho do padeiro. Then we have the dream of the baker. Uma coisa a mais. One more thing I want to say. O que acontece com esses ramos? What happens to the branches in the Eles dream? brotam, certo? They bud out. O que faz o ramo brotar? What makes a branch to bud out? Mais uma vez a gente vai pegar a Bíblia para explicar So o we próprio get the Bible símbolo. to explain to us what it is. Isaías 55, Open Isaiah 55, verso 10. verse 10. E lá diz: porque assim como desce a chuva, It says, just read it. Verse 55. assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e o pão e pão ao que come. So, yeah, he just read that. Então é a chuva que faz brotar. So it's the rain that makes the branch to bud out. Então o copeiro ele está recebendo a chuva serôdia. So what happened to the butler is receiving the latter rain, the latter rain, Que é representado pelo anjo de Apocalipse 18, verso 1 a which 3. is represented by the Revelation 18, verse 1 to 3, the angel from Revelation 18. E esse verse 1 to anjo é o 3. anjo da chuva serôdia. And this is the angel of the latter rain. E a chuva serôdia começou a gotejar em 11 de And the dezembro. latter rain started to sprinkle in 9/11. E o copeiro, And the baker, ele está recebendo a I'm sorry, chuva. the butler Ele is está receiving recebendo the a latter chuva rain. serôdia. He's receiving the latter rain. E ele vai apresentar a terceira mensagem angélica. And he's going to present the third angel's message. Mas e o padeiro? And what about the baker? Vamos lá para Gênesis 40 de Let's novo. go back to Genesis chapter 40. A partir do verso 16. Diz, After verse 16, he's going to read. acompanha comigo. Vendo então o padeiro Mó que tinha interpretado bem, disse José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Esses 3 cestos José vai interpretar. Vocês conhecem a história. The 3 baskets, Joseph will make the interpretation E of it. qual é a You guys know interpretação? the story. What's the interpretation of it? Esses 3 cestos são 3 dias. The three baskets also represent 3 days. Da mesma forma que o copeiro vai passar por 3 dias. The same thing that the baker will go through. No, you said the copeiro? Que o copeiro vai passar por 3 dias. Okay. The Assim same como as o the padeiro, o butler- copeiro vão ter 3 yeah. dias. The same as the baker will have to go 3 days, the butler will also go through 3 days. Só que nesses cestos, o que está acontecendo? Os pássaros estão comendo essa comida. What's going on with the baskets? The birds are coming and eating this food. Vão para Apocalipse 18, Let's verso go to 2. Revelation 18, verse 2. Irmãos, isso é linha sobre linha. Isso é um Brothers pouco and aqui, um pouco sisters, ali. This is line upon line. A gente está Here pegando a little, there Bíblia para explicar os próprios little. símbolos. We're getting the Bible to explain their own meanings. Porque a Bíblia é a única autoridade. A Bíblia, o Espírito e Profecia. The only authority is this in the spirit of prophecy also. O verso 2 diz: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. You just read verse 2, Revelation. Então a 18, gente verse vê 2. que a ave é um símbolo de Babilônia. So we can see that the unclean birds or hateful birds are a symbol of Babylon. Ou seja, enquanto o copeiro está recebendo a chuva serôdia que faz brotar os ramos, So at the same time, when the butler are receiving the latter rain which make the branches to bud out, o padeiro está com comida de Babilônia. the baker having food, it's food from Babylon. Doutrinas de Babilônia. Doctrines from Babylon. Então aqui a gente tem uma lição. So here we can take a lesson from this. Você está recebendo a chuva serôdia, You're receiving the que latter começou a rain, cair em 11 de which setembro, is starting to fall, que é essa mensagem linha sobre linha. which is the message line upon line. Isaías 28 diz isso. Isaiah 28 says Um that. pouco aqui, um pouco ali. Here a little, there a little. Linha sobre linha. Isso é refrigério. And this is the refreshing. O refrigério é a chuva serôdia. Refreshing is the latter rain. Você está estudando a Bíblia da maneira correta? Are you studying the Bible in the correct way? Ou você está estudando de acordo com as metodologias e doutrinas de Babilônia? Or are you studying again, using the methodology of Babylon? No final de 3 passos, At the end of the 3 steps, dependendo
de como você está agindo, It depends how are you acting. vão ser mostradas duas classes de It will adoradores. demonstrate two classes of worshipers. E o que acontece no final de 3 dias no padeiro? What happened at the end of the 3 days with the baker? Ele é enforcado, He is hanged assim como Judas, the same way as Judas ali na lei dominical. at the Sunday law. Irmãos, Brothers and sisters, a gente tem... Eu mostrei para você 2 ou 3 histórias, I've shown you 2 or 3 stories, mas a Bíblia toda está repleta, but the Bible is full of stories mostrando constantemente that shows us time after time esse teste progressivo que o povo de Deus passa. this progressive test that the people of God go through. E que no final vai ter apenas 2 classes de That at the end of adoradores. the world we have only 2 classes of worshipers. Aqueles que estão se preparando e recebendo a chuva serôdia Those who are receiving the latter rain and preparing to receive the latter rain vão ser as virgens will prudentes. be the wise virgins. E aqueles que estão sobre a doutrina de Babilônia Those who are receiving the doctrines of Babylon são as virgens tolas. are the foolish virgins. A gente vai ver mais algumas histórias nas próximas apresentações. We're gonna see more stories in the next presentation. Isso daqui é só uma ilustração, é só o início, This is just an introduction at the beginning para vocês verem como que a Bíblia, como que a gente pode fazer essas conexões. for you to see how can we make those connections in the Bible. Para que no final de semana, no final dessa semana desse final de semana profético, That at the end of this prophetic weekend, você possa olhar para a Bíblia com olhos you diferentes can look at the Bible with different eyes. e ver como ela toda está escrita You para a can nossa see última geração. how the entire Bible has been written to our final generation. Porque todos os profetas escreveram mais para o nosso tempo do que para eles Because próprios. all the prophets have written much more to our time than to their time. Eu convido você a orar comigo. I'd like to invite you to kneel down and pray. Querido Pai, muito obrigado pelo sábado que chegou. Dear Heavenly Father, thank you very much for the Sabbath that has arrived. Muito obrigado por chegar e nós estamos aqui na tua santa casa estudando a tua palavra profética. Muito obrigado. Thank you very much for being here and studying your holy prophetic word. Eu peço que o Senhor possa derramar o seu Santo Espírito sobre cada um que está aqui, I ask you that can pour out your Holy Spirit for each one that's here tonight, para que a gente possa discernir as coisas espirituais, Pai. for that we can discern the spiritual things. Ajude a convencer a cada um do pecado, da justiça e do juízo. Help each one of us to be convinced about sin, righteousness, and judgment. Está com o coração humilde e aberto para a recepção da mensagem, para receber a mensagem. Our heart open and humble to receive the message. É isso que eu te peço em nome de This Cristo. is all I ask in the name of Jesus. Amém. Amen.